Você já ouviu a história de como um guerreiro da mata se perdeu entre a dor e o orgulho, e só reencontrou a si mesmo quando aprendeu a escutar o sussurro dos ventos? Laroie a todos, e hoje eu vou te contar como nasceu o caboclo Pena Branca. Por volta do ano de 1425, no coração da vastidão verde que hoje chamamos de Brasil Central, nascia um menino numa aldeia indígena de origem tupi, onde ainda não existiam as divisões políticas que conhecemos hoje como Brasília ou Goiás. Seu nome, desde cedo, já carregava um significado profundo: Pena Branca. Um nome que evocava a sabedoria e a paz, e que vinha acompanhado de um penacho de 3 penas brancas, presente dado por sua mãe, símbolo de pureza e conhecimento. A infância de Pena Branca, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não era marcada por luxos, mas por simplicidade, trabalho e aprendizado. Filho mais velho do cacique Caguia, o líder respeitado e o ancião mais venerado da tribo, ele cresceu em meio a irmãos e irmãs, cercado por ensinamentos que iam muito além da caça e da luta. Pena Branca, desde pequeno, não se interessava pelas batalhas nem pelo caçar frenético que animava os meninos da aldeia. Seu olhar estava mais atento às tarefas que requeriam calma, paciência e cuidado. Ajudava os mais velhos na plantação, aprendia sobre as ervas, observava os ciclos da natureza. Seu pai, homem de autoridade firme, por vezes, egoísta, notava a diferença no comportamento do filho. Embora fosse o primogênito, Pena Branca não seguia o caminho tradicional esperado para herdar a liderança da aldeia, não buscava força, mas a escuta. Percebendo isso, o cacique confiou a ele uma responsabilidade importante: cuidar das necessidades do povo, ser a ponte que ouviam as vozes e repassava para as decisões, mesmo ainda sendo criança. Era um papel delicado, que exigia sensibilidade e inteligência, qualidades que Pena Branca tinha de sobra. Quando chegou a hora do ritual de passagem, um momento decisivo para o jovem, Pena Branca recebeu do pai um desafio quase impossível: caçar um gavião, uma ave conhecida por sua astúcia e força. Enquanto outros meninos receberam presas mais fáceis, para Pena Branca foi reservado o que parecia um teste para mantê-lo perto, para atrasar sua autonomia e crescimento. Por 3 dias, o jovem se afastou da aldeia, enfrentando os perigos da floresta e os mistérios da caça solitária. Mas ao contrário de sair com a lança pronta para matar, Pena Branca fez algo inesperado. Estabeleceu uma ligação com o gavião, criando um vínculo de respeito e cumplicidade. Ele o treinou, conquistou sua confiança, e voltou para a tribo trazendo o animal vivo, pousado no braço, surpreendendo todos, inclusive seu pai. Esse gesto, símbolo da inteligência que superava a força, marcou o fim da infância e o início de sua jornada como homem, líder e pacificador. Pena Branca carregava não apenas o penacho branco, mas o espírito de alguém que sabia que a verdadeira liderança era cuidar e unir, e não dominar. À medida que Pena Branca crescia, não era apenas seu corpo que se fortalecia, mas também sua mente e seu coração. Aos 19 anos, já carregava consigo o respeito da tribo e um olhar além das fronteiras da aldeia. Ele não buscava apenas a sobrevivência, buscava a harmonia, o entendimento entre os povos. Com a força do gavião sempre ao seu lado, símbolo da astúcia e da visão aguçada, Pena Branca começou a trilhar um caminho que poucos ousavam. Em vez de enfrentar as outras tribos com armas e bravura, ele propunha algo diferente: a troca, a colaboração, o convívio pacífico. Pensava em criar uma rede de apoio mútuo, onde alimentos, armas, ferramentas e conhecimentos fossem compartilhados para o bem comum. Nessa jornada, seu destino levou para longe da sua terra natal, rumo ao litoral da Bahia, onde encontrou uma outra tribo, com costumes, sons e cheiros diferentes, mas com o mesmo desejo de viver em paz. Foi ali que ele conheceu Fulumal, a flor da manhã, uma mulher cuja beleza e força combinavam com sua própria visão de mundo. Entre eles nasceu um amor sereno, feito de respeito e cumplicidade, que logo se transformaria em uma união sagrada. Casar-se com Fulumal não foi apenas uma decisão pessoal,
mas um ato de união entre povos, uma ponte viva entre tradições, um símbolo da nova era que Pena Branca queria construir. Estabelecido naquela nova terra, ele fundou uma nova aldeia, tornando-se cacique e líder, mas sempre mantendo firme a ideia de que liderança era servir. Mas seu olhar nunca deixou de vigiar o horizonte. Durante suas caminhadas e trocas comerciais, Pena Branca foi o primeiro a avistar algo que mudaria para sempre o rumo da sua história. Uma embarcação estranha, que flutuava no mar com velas enormes e homens de pele clara e roupas diferentes. Eram os portugueses, os primeiros homens brancos a pisarem naquela terra. O impacto foi imediato. Para Pena Branca e seu povo, era como ver a chegada de um outro mundo, desconhecido e cheio de mistérios. A princípio, havia encantamento. Os portugueses traziam objetos brilhantes, falavam em línguas estranhas e usavam roupas que jamais tinham visto. Mas o líder sabia que por trás da novidade havia perigo. Com o tempo, percebeu as trocas injustas, riquezas naturais que desapareciam em troca de objetos sem valor. Viu seu povo sendo enganado, explorado, e sentiu o peso da traição iminente. Tentou alertar as tribos para que preservassem suas raízes, para que retornassem às matas que eram seu verdadeiro lar, para que resistissem ao avanço dos invasores. Essa resistência pacífica foi a última missão de Pena Branca enquanto homem vivo, a luta para proteger seu povo da destruição sem abrir mão da paz e da dignidade. Os anos passaram, e Pena Branca, agora um homem sábio e respeitado, viu sua aldeia crescer e se transformar. Ainda assim, carregava no peito a tristeza da perda, não só das mudanças externas, mas do distanciamento de sua gente da essência ancestral. Os portugueses, implacáveis, trouxeram consigo doenças desconhecidas, que dizimaram os corpos frágeis dos indígenas e roubaram a força de muitos. Foi assim que Pena Branca se despediu do mundo físico, aos 109 anos, vítima dessas enfermidades que nem a mais poderosa das ervas poderia curar. Mas a morte para ele não foi o fim, e sim o início de um novo capítulo. Em espírito, assumiu o papel de guardião e unificador, carregando a missão que cumprirá em vida para o plano espiritual. Seu Pena Branca tornou-se um elo entre os mundos, um conforto para aqueles que sofriam, especialmente para os negros escravizados que chegavam com suas próprias dores e lutas. No plano invisível, sua presença é calma, forte e reconfortante. Ele guia, protege e inspira a união dos povos, sempre lembrando que a verdadeira força está na paz e na sabedoria compartilhada. Seus símbolos permanecem vivos: o penacho branco, as velas verde e branca, o cachimbo, as oferendas simples da natureza, frutos, sementes, flores e água fresca. Hoje, Pena Branca se manifesta em duas formas nos terreiros, ora jovem e enérgico como um caçador, ora idoso e sereno como o cacique sábio que foi. Em ambas, seu ensinamento é claro: caminhar em harmonia com a terra, com os ancestrais e uns com os outros. Seu legado não é apenas história. É um convite vivo para que cada um escute a voz da natureza, respeite a diversidade e encontre a paz que nasce da união verdadeira. Nem todos estão preparados para carregar a luz de Pena Branca, e poucos são os que, mesmo preparados, suportam o silêncio profundo que essa entidade exige para que sua voz seja ouvida. Os médiuns escolhidos por ele não são, em geral, os mais barulhentos ou os mais vistos. São aqueles que, muitas vezes, passaram despercebidos pela vida. Gente simples. Gente ferida. Gente que aprendeu a ouvir o mundo antes de tentar falar com ele. São escolhidos não pela força da mediunidade bruta, mas pela capacidade de escuta e humildade. Os filhos e filhas de Pena Branca costumam ser pessoas sensíveis à dor alheia, mesmo sem saber por quê. Desde crianças, sentem a tristeza dos lugares, captam presságios em sonhos, e em alguns casos, são visitados por animais ou elementos da natureza. Ventos que sussurram, pássaros que os seguem, árvores que parecem inclinar-se em reverência. Muitos vivem uma infância marcada por perdas profundas, isolamento ou dificuldades familiares. Mas, curiosamente, ao invés de se revoltarem com o sofrimento,
essas almas desenvolvem uma compaixão silenciosa. Não são ingênuos, sabem o que o mundo tem de cruel, mas ainda assim mantêm o coração voltado à cura, ao cuidado, ao amparo. Quando Pena Branca os escolhe, não há anúncio, não há milagre instantâneo. Há sinais. Sonhos com aldeias antigas, encontros com velhos indígenas que falam em línguas estranhas, mas que o coração compreende. Há a sensação de estar sendo observado, protegido, guiado por uma força ancestral. E há o chamado. Esse chamado, quando chega, não é ensurdecedor. É sutil como a brisa de uma manhã na floresta. É aquele sentimento de que se está aqui para algo maior. De que há uma missão escondida no cotidiano. De que a dor que se sente não é só sua, e o alívio que se busca pode curar mais do que a si mesmo. Os médiuns de Pena Branca costumam ter algumas marcas em comum. Paciência além do comum. Mesmo nas situações mais difíceis, essas pessoas conseguem manter a calma, ou ao menos se esforçam por isso. Pena Branca os molda para serem exemplos de equilíbrio emocional. Ligação profunda com a natureza. É comum que sintam alívio junto ao verde, em trilhas, florestas, cachoeiras, rios ou mesmo cuidando de plantas em vasos. Sentem-se mais vivos quando estão descalços sobre a terra ou sob a chuva. Olhar observador e voz mansa. Falam pouco, mas quando falam, tocam. Seu olhar carrega história, dor e ternura. Quando entram em desenvolvimento mediúnico, seu corpo parece se modificar ao incorporar a força tranquila de Pena Branca. Dificuldade com ambientes muito agitados ou agressivos. Sentem-se mal em locais de gritaria, brigas ou caos. Precisam de silêncio, de pausas, de introspecção. Isso não é fraqueza, é preparação. Aparente desconexão do mundo em alguns períodos da vida. Alguns passam anos sentindo-se deslocados, como se não pertencessem a lugar nenhum. Isso ocorre porque o espírito ainda está sendo moldado para reconhecer seu lugar espiritual antes de se firmar no plano material. A comunicação com Pena Branca não é feita em palavras. É feita em presença. Ele se aproxima em momentos de silêncio, nos sonhos e nos rituais. É comum que o médium sinta a brisa mudar, um arrepio inexplicável ou uma imagem surgir na mente quando ele está por perto. No início do desenvolvimento, ele raramente fala. Ensina com imagens, com sensações, com lembranças antigas que afloram como se estivessem sendo sopradas por alguém muito antigo. Quando se manifesta pela primeira vez, pode vir como um velho muito calmo, de voz profunda, ou como um jovem guerreiro de passos leves. Mas em ambos os casos, sua força é sentida mais no coração do que nos sentidos. Nos terreiros, ele pode ensinar sem dizer uma palavra. O corpo do médium passa a agir como se fosse movido por uma sabedoria ancestral. Pode pegar uma erva e preparar um banho sem nunca ter aprendido. Pode cantar uma toada que nunca ouviu. Pode curar com a mão, acalmar com o olhar, levantar com o sopro. Mas tudo isso só é possível quando o médium aprende a silenciar o ego, a respeitar os ciclos da vida, e a aceitar que não veio ao mundo para brilhar, mas para servir. Pena Branca ensina de forma firme, porém amorosa. Não tolera arrogância espiritual, nem busca por fama dentro da religião. Para ele, espiritualidade não é espetáculo, é plantio. Cada ensinamento é uma semente que só floresce com tempo, humildade e constância. Seus principais ensinamentos são: escute antes de agir. Observe o que a natureza quer te mostrar. Não se apresse. O tempo certo vem quando o espírito estiver pronto. Nunca trate alguém com menos respeito do que você gostaria de receber. Antes de ser médium, seja humano. Muitos médiuns de Pena Branca sentem que estão sempre sendo testados. E estão mesmo. Ele prova sua paciência, sua ética, sua constância. Ele observa como o médium trata o outro, principalmente fora do terreiro, onde ninguém está vendo. E só então se mostra por inteiro. Quando o vínculo se firma, o médium se torna um canal de luz profunda. Sua incorporação é serena, mas poderosa. Ao se manifestar,
Pena Branca costuma curar com toque simples, dar conselhos curtos, mas certeiros. Não fala muito, ensina mais com o que cala do que com o que diz. Ser médium de Pena Branca é caminhar por uma trilha que exige silêncio, coragem e verdade. Não há atalhos, não há glória, mas há uma força ancestral que sustenta cada passo. E quando o médium, enfim, compreende seu papel, não como dono de poder, mas como servidor da luz, então Pena Branca se faz presente de corpo e alma. E ali, na simplicidade do gesto, no sussurro do vento e no brilho suave dos olhos, ele mostra que nunca esteve longe. Afinal, Pena Branca não busca quem quer ser visto. Ele escolhe quem está pronto para ver. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você ainda não é membro do canal, torne-se agora e tenha benefícios exclusivos como vídeos extras, emojis exclusivos das entidades e selos personalizados ao lado do seu nome. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.